E eu quero convidar a Karine, que será a primeira pessoa a ser batizada nessa noite. Eu quero convidar também o Henrique, o pai da Karine, que vai receber a Karine com um abraço. A Karine escolheu o pai, como também queria escolher a mãe, mas só poderia escolher uma pessoa, porque tem o papai e tem a mamãe como uma grande referência, e ela sentiu o desejo no coração de tê-lo com ela nesse momento tão especial. Karine, diante de Deus, diante da igreja, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Irmã Karine, mediante a confirmação da sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para se colocar de pé, todos os familiares da Karine, aqueles que vieram para assistir o batismo da Karine, se coloquem de pé, para que a Karine possa vê-los. Podeis assentar, muito obrigado. Desce aí. Aqui, Karine, sai pra mim. Eu quero convidar agora o irmão Felipe. Vem cá, Felipe. O Felipe que também convidou o outro Felipe, o Marinho, como um amigo. Dá um abraço do Felipe. Foi através do testemunho do Felipe Marinho que esse Felipe conheceu esse Jesus maravilhoso. Através da mudança que Deus operou na vida do Felipe Marinho, que o Felipe Costa aceitou a Jesus e decidiu dar esse passo de fé. Felipe Costa, diante de Deus, diante da igreja, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Irmão Felipe, mediante a sua confirmação como ministro do Evangelho, hoje eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Felipe. Deus te abençoe. Eu quero pedir os amigos do Felipe a se colocar de pé. Os familiares do Felipe. Todos os familiares. Ah, tchauzinho. E agora? Uma vez só. Eu quero convidar também com muita alegria, eu quero convidar para se colocar de pé os familiares e amigos da Márcia, para que se coloquem de pé. Eu quero convidar a Márcia, que entrasse no batistério. Quero convidar também a Leonora. Eu sei que ela gostaria que estivesse aqui no batistério. A Tânia, a Sandra, a Sônia e muitas outras pessoas, mas não foi possível. Escolhi a Leonora. Dá um abraço. Márcia,
Diante de Deus e diante da igreja, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Márcia, mediante a sua confirmação como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Familiares do Vitor, os amigos do Vitor, se colocassem de pé. Vamos receber o Vitor, que convidou a Carol Casanova, a namorada, e foi graças a Carol que o Vitor teve a oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso, e hoje o Vitor está aqui para dar esse passo de fé. Vou esperar a Márcia descer ali. Vitor, diante da igreja, diante do Senhor, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Vitor, mediante a sua confirmação como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Vitor. Deus te abençoe. Viviane, que se colocassem de pé, e os amigos que vieram também para esse momento. Eu convido a Viviane, meu esposo Tancredo. A Viviane, ela tem um testemunho fantástico. Ela e o Tancredo fizeram o curso de Casados para Sempre. Dá um abraço. E após a realização desse curso, a Viviane entendeu a necessidade de dar um passo a mais na sua vida. E após a realização desse curso, muitas coisas mudaram. Se eu entregasse aqui o microfone para eles no final do culto, desse momento, desse testemunho, tenho certeza que iria edificar a sua vida. Mas eu louvo ao Senhor pela vida da Viviane. Viviane, diante de Deus e da igreja, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Glória a Deus, levanta a mão. Viviane, mediante a confirmação da sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deixa você ver. Deus abençoe. O batismo e a conversão de uma família, a família do carcereiro. Paulo e Silas pregando o evangelho, curando, expulsando o demônio,
foram presos, foram açoitados, humilhados, mas à meia-noite Paulo e Silas oraram e cantavam. Um grande terremoto abriu as portas da prisão e o carcereiro, preocupado, pensou em tirar a própria vida, mas Paulo não permitiu. O carcereiro pôde comprovar o poder de Deus ali. E o carcereiro recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Convidou Paulo para que fosse na sua casa. E na sua casa, toda a sua família recebeu Jesus. E em seguida, todos foram batizados. Hoje, nesse momento, nós vamos celebrar o batismo de uma mãe e de uma filha. Mas também terá o gostinho de entrar no batistério o pai. Não para ser batizado, mas a família entende que esse é o momento do agir de Deus na vida da família. Porque a Bíblia declara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué, antes de entrar na terra prometida, ele chamou o povo de Israel e disse: escolhei hoje, pois, a quem servir, se aos deuses com os quais os seus pais outrora serviram. Eu, porém, já tenho uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você hoje, querido, também tem uma escolha. Decidir servir ao Senhor com toda a sua casa. Se você sonha em ter um futuro melhor para o seu filho, seja você o agente de transformação. Não permita que os seus filhos repitam a sua trágica história de vida, mas seja um padrão, seja um modelo, para que os seus filhos não cometam os mesmos erros que você cometeu. E isso só é possível com uma intervenção soberana de Deus, porque durante 20 anos a Zaira conviveu com Cláudio, conviveu como companheiro, mas quando Cristo habitou no coração dela, ela deixou de ser companheira para ser esposa, para amar como Cristo amou a igreja. E enquanto, querido, você não se casar literalmente com Cristo, você será mais um amigo do Evangelho, mais alguém que ama, que gosta, mas que não se entrega, porque o esposo deve amar a esposa da mesma intensidade como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa. E hoje a Zaira, ela fala, ela testemunha que ela sente saudade do Cláudio, ela não quer ficar longe do Cláudio. Depois de 20 anos, o Espírito Santo de Deus acendeu essa chama. Talvez a tua chama, querido, esteja apagando. Talvez você não sinta mais aquilo que você sentia pela tua amada. Então seja ministrado nesse momento pela graça salvadora do Senhor. Eu quero convidar não somente a Zaira, mas eu quero convidar toda a família que entrasse agora no batistério, para que a obra do Senhor seja feita na vida deles. Eu convido o Cláudio, eu convido a Zaira, e eu convido a Gabriele, e eu convido a família, eu convido os amigos, eu convido todos que conhecem essa família, que oram por essa família, a se colocar de pé também. Deus abençoe, Deus os testemunhos de vocês para dar vida ao Cláudio. Deus usa o teu testemunho para salvar muitos casamentos. Dá um abraço nelas aí, cara. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Certa vez a Zaira me perguntou: pastor, eu tenho um problema e eu não sei como resolver. Eu tenho um problema muito sério com a minha filha, de rebeldia, de comportamento. Eu falei: Zaira, enquanto você como mãe não se posicionar no mundo espiritual, Deus não vai agir dentro da tua casa. E no dia em que Zaira se comprometeu com Cristo, se posicionando, Deus começou a agir na vida da Gabriele. De lá para cá, não são mais mães e filha, mas são amigas.
A Gabriela entendeu que o comportamento dela atrapalhava o casamento dos pais. Quantos filhos estão aqui que ainda não têm esse entendimento, que essa rebeldia, que essa atitude? Quantos pais se posicionam contra o marido, um contra o outro, para defender o filho? Deus, Ele não quer que ninguém fique ao lado um do outro nesse contexto, mas que todos estejam unidos como uma só carne, como uma família, cada um sabendo o seu papel. E hoje a Zaira sabe o papel dela. Hoje a Gabriele sabe o papel dela. E através da mudança que Deus está fazendo, o Cláudio será alcançado para Jesus. Amém. E o Cláudio será transformado, porque hoje ele pode ver que a Zaira tem uma família espiritual que ama. Você, querido, talvez não tenha uma família espiritual. Esse povo está de braços abertos para te receber. Deus, Ele quer te abençoar. Zaira, depois de tudo que Cristo fez na tua vida, depois de tudo que Cristo te mostrou, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Zaira, como ministro do Evangelho, mediante a confirmação da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gabriele, depois de tudo que você tem visto Deus operando na vida dos seus pais, na sua vida, depois daquele seu testemunho lindo, você diante de Deus e da igreja confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Gabriela, nessa noite, diante de Deus, da igreja e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, Gabriela. Parabéns. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé mais uma vez.